O volante Wendel, que já foi pretendido por Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro, não se reapresentou no Zenit. Vídeo de hoje do canal do Nicola te conta se existe alguma chance de ele ser contratado por clubes daqui. Bora falar também sobre a situação de Arthur, volante da Juventus. Ele discute a possibilidade da rescisão do contrato para ficar livre no mercado. Vocês lembram do Rodrigo Muniz, né? Atacante do Flamengo. Tem 3 sondagens de clubes brasileiros de informação exclusiva. Quero te contar ainda sobre a disputa entre Luiz Castro e Abel Ferreira. Eles voltam a se enfrentar nesse domingo, no jogo do líder contra o vice-líder, e existe um tabu a favor do técnico português do Palmeiras. Para completar tudo sobre o mercado, vou te falar ainda sobre o Timão, se vai desistir da Sul-Americana. Dorival Júnior decidiu falar sobre reforços, tudo isso e muito mais a partir de agora. Bora passar todas as informações. Antes, deixa eu só me apresentar. Sou Jorge Nicola, jornalista esportivo, trabalhando no meio desde 2000. E a missão por aqui é deixar você por dentro das últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Bora contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de Parimatch, a casa que patrocina o Botafogo. Quero colocar na tela os jogos desse domingo com os meus palpites para te ajudar a se consagrar. No confronto entre Palmeiras e Botafogo, estou imaginando que ambos não marcam. Cotação bem legal, R$1,93. Tem também Grêmio e Curitiba, vou de Grêmio, Red Bull Bragantino e Goiás, vou de Red Bull Bragantino. Tem ainda Santos e Flamengo, vou de Flamengo. Para participar, lá na Parimatch é super simples, só pegar o link que está no comentário fixo, clica, faz seu cadastro e não esquece de usar o código Nicola para ter direito a 100% de bônus no valor do seu depósito. Boa sorte! Para começar o vídeo com o tradicional giro de notícias, a primeira informação vem da Argentina. O jornalista César Luiz Merlo informa que o Fluminense está de olho na contratação do meia uruguaio Léo Fernandes. Só 24 anos de idade, arrebentou na última temporada pelo Toluca. 39 jogos, 10 gols e 12 assistências. Jogador avaliado em 8 milhões de euros, acho bem pouco provável que essa negociação aconteça. Quero contar também que Andrei se despediu do Vasco da Gama, volante que vai se apresentar nos próximos dias ao Chelsea, usou suas redes sociais para dizer o seguinte, abre aspas, não saiu como esperávamos, mas estarei sempre na torcida e tenho certeza que dias melhores virão, fecha aspas. Para completar o giro de notícias, contar que o Botafogo de Ribeirão Preto demitiu Adilson Batista nesse sábado. A derrota por 3-0 para o Vila Nova dentro de casa e a sequência de 5 jogos sem vitória foram determinantes para a dispensa. Com a saída do Adilson, só 5 clubes da Série B ainda não mudaram de técnico. São eles o Criciúma com o Tencate, o Novo Horizontino com o Eduardo Batista, o Sport com o Anderson Moreira, o Vila Nova com o Claudinei Oliveira e o Vitória com o Léo Condé. Curiosidade, esses times são os 5 primeiros colocados da Série B. A saideira, para a gente ir para as notícias um pouquinho mais aprofundadas. O Paulista de Jundiaí, que foi campeão da Copa do Brasil 18 anos atrás, acaba de ser rebaixado para a 5ª divisão do futebol paulista. Nunca na história ele havia jogado a 5ª divisão. Vale a lembrança de que a 5ª divisão do futebol estadual não é realizada desde 2004, ela volta a acontecer em 2024. Quero contar agora sobre Arthur, volante que pertence à Juventus da Itália, esteve emprestado ao Liverpool, não foi bem na Inglaterra. Tem contrato até 2025, mas existe uma negociação entre o Arthur e os representantes da Juve para que o contrato seja rescindido e ele fique livre. É óbvio que o Arthur receberia uma compensação financeira por isso, mas não teria a Juventus de pagar todos os vencimentos daqui até o fim do contrato. Notícia que pode ser interessante para clubes brasileiros se alguém for capaz de convencê-lo a voltar para o Brasil. Arthur, que ganha lá na Itália R$2.200.000 por mês, recentemente recebeu uma consulta do Brighton que não avançou. O Arthur é um caso curioso, jogador que surgiu muito bem no Grêmio, seleção brasileira, foi vendido para o Barcelona, mas na Europa acabou perdendo o foco no futebol. Queria saber se ele cairia bem no seu time do coração. Use o espaço para comentários e deixe sua opinião. Bora falar sobre Dorival Júnior e o São Paulo tricolor perdeu por 1-0 para o Cruzeiro. Jogo meio esquisito, daqui a pouco eu falo sobre a partida. Antes, quero te comentar sobre reforços. Depois da derrota, Dorival foi perguntado sobre contratações e disse o seguinte, abre aspas, eu não vou comentar sobre reforços, quero torcer para não perder jogadores até o fim do ano. Minha responsabilidade é treinar os que estão aqui. Se chegar seria importante, mas não vou ficar batendo em cima de nomes. Por que desse discurso? Dorival já percebeu que o São Paulo não tem dinheiro para grandes investimentos. O Tricolor já perdeu o Marinho, que foi para o Fortaleza, não deve conseguir a contratação do Savarino, que custa bastante dinheiro e está bem no Real Salt Lake. Negociação com o Eric talvez seja mais simples para 2024 e diante desse cenário, Dorival mudou o discurso e prefere não perder seus titulares do que contratar jogadores. Vários atletas têm sido especulados. Beraldo, Nestor, Pablo Maia, Caleri, Luciano, entre outros.
Se o São Paulo conseguir não perder esses atletas, Dorival já vai ficar contente. Sobre a derrota para o Cruzeiro por 1-0 no Independência, jogo em que o São Paulo apresentou números bem melhores. E a curiosidade é que o Tricolor perde por 1-0 com um gol contra do Rafinha, num jogo em que o Cruzeiro não finalizou nenhuma bola no gol. Como o gol foi marcado pelo Rafinha e o Cruzeiro não acertou o alvo, o jogo acabou com essa curiosidade. Partida com 8 finalizações no alvo do São Paulo contra nenhuma do Cruzeiro, 14 finalizações a gol do São Paulo para fora e no alvo contra 6 do Cruzeiro, posse de bola 31% do Cruzeiro, 69% do Tricolor. Mais um jogo em que o São Paulo joga melhor do que o adversário, mas não transforma chances em gol. Quero contar sobre Rodrigo Muniz. Atacante, foi revelado pelo Flamengo e pelo Desportivo Brasil. Foi vendido para o Fulham, até fez um bom primeiro início, uma boa primeira temporada no Fulham, acabou negociado por empréstimo com o Middlesbrough. Jogou a segunda divisão no futebol inglês, não foi tão bem. Mas esse menino tem sido especulado por clubes brasileiros. Antes de gravar o vídeo, conversei com uma pessoa do staff do jogador e essa pessoa me assegurou que 3 times daqui já fizeram contato. São eles o Grêmio, o Atlético Mineiro e o Cruzeiro. O que pega é que o Fulham pede 10 milhões de euros para fazer negócio. Empréstimo para clubes brasileiros está completamente descartado. E era essa a ideia em relação especialmente a Cruzeiro e a Grêmio. O Atlético Mineiro ainda cogita a possibilidade de fazer uma oferta inferior aos 10 milhões de euros, mas também ficando com um percentual ou deixando um percentual para o clube inglês. Estou acompanhando essa história e qualquer novidade eu conto para vocês. Combinado? Bora falar sobre o Wendel. Volante revelado no Fluminense, com passagem pelo Sport, está arrebentando no Zenit. A última temporada dele no futebol russo foi a melhor da carreira. O cara acabou marcando, fez 31 jogos, 9 gols e 5 assistências. Ele nunca havia marcado tantos gols, nem dado tantas assistências numa única temporada. Mas, reapresentação do Zenit já ocorreu ao longo da semana e adivinha quem não apareceu? O próprio Wendel. Como já havia sido na reapresentação em janeiro e na reapresentação em julho do ano passado. É meio que um praxe, ele sempre se atrasa. O empresário, para tentar justificar, alegou que o Wendel está preocupado com as situações envolvendo a Rússia e a Ucrânia. A verdade é que o Wendel sempre estica um pouco a sua volta das férias, acaba sendo multado e depois tudo acontece naturalmente. O fato dele não ter se reapresentado fez com que uma série de especulações começassem a acontecer de que ele poderia ir para o Flamengo, para o Atlético Mineiro, para o Palmeiras. O paparazzo rubro-negro, por exemplo, contou que ele adoraria jogar no Flamengo. O Flamengo acabou de fechar com o Alan, podemos descartar. O Davi Sharp informa que ele pode ir para o Atlético Mineiro. Como é que ele vai para o Galo se está avaliado em 24 milhões de euros? É o grande pulmão do time e ainda teve recentemente aumento salarial. Ganha 2 milhões de reais livres de impostos por mês. Também não dá para cogitar a possibilidade dele ser contratado pelo Palmeiras. Se você leu ou ouviu em algum lugar que o Wendel está voltando ao Brasil, saiba que a chance é nenhuma. Se ele não ficar no Zenit, certamente vai ser para jogar em um clube do futebol europeu. Bora falar agora sobre o Corinthians. Vanderlei Luxemburgo cogita desistir da Sul-Americana. De onde eu tirei essa história? Da própria entrevista do Lucha. O Corinthians perdeu nesse sábado por 1-0 para o Atlético Paranaense, fora de casa. Jogo em que o Cássio foi o melhor em campo, o Atlético deitou e rolou. Pois bem, o Luxemburgo, na entrevista coletiva, deixou claro que a prioridade para ele é o Campeonato Brasileiro e que, se depender dele, vai escalar um time reserva para o confronto de meio de semana, quarta-feira, contra o Liverpool, a despedida do Corinthians na Libertadores da América. Aí você pode estar pensando, Nicola, mas qual que é a lógica de ele pôr titulares se o Corinthians já não tem chance de passar a próxima fase da Libertadores? Verdade, só que o terceiro colocado de cada grupo vai disputar uma repescagem para jogar Sul-Americana. E o Corinthians precisa de um empate contra o Liverpool do Uruguai para garantir essa terceira colocação. Se ele perder, vai ser ultrapassado pelo Liverpool e vai terminar em quarto, não tendo mais competições internacionais para disputar em 2023. Talvez o Lucha esteja se fazendo valer da vitória por 3-0 do Corinthians contra o time uruguaio lá no Uruguai, para tentar imaginar que com o time em reserva ele possa conseguir a classificação, ou então ele está nem aí para a Sul-Americana. A verdade é que desde que venceu o Liverpool por 3-0, o Corinthians só somou mais um pontinho. Na Libertadores foi no empate contra o Independiente Del Valle dentro de casa. Já o Liverpool fez 4 pontos. Tem uma campanha até melhor do que o Corinthians, exceto para aquele jogo. O Liverpool venceu o Independiente Del Valle em casa e ainda empatou com o Argentino Júnior. É bem verdade que na condição de visitante não somou pontos. Você concorda com o Lucha?
que é hora de poupar pensando no jogo contra o Red Bull Bragantino no final de semana que vem? Ou usaria a força máxima para garantir a classificação para a Sul-Americana sonhando com o título? Eu acho que a Sul-Americana poderia ter um papel importante dentro da temporada alvinegra. Quero saber a sua opinião, use espaço para comentários. Beleza? Bora fechar o vídeo para falar sobre Palmeiras e Botafogo, que se enfrentam às 4 da tarde, partida marcada para o Allianz Parque, jogo que reuniu o líder, o Botafogo, contra o vice-líder, o Palmeiras, com uma diferença de 5 pontos entre os times. A curiosidade é que Luiz Castro e Abel Ferreira já se enfrentaram 6 vezes e o Luiz nunca venceu o Abel. Bem verdade que a maioria dos jogos aconteceu em Portugal. Foram 4 partidas por lá e 2 partidas por aqui. As 2 por aqui, com vitórias do Palmeiras contra o Botafogo. O Verdão fez 4-0 e 3-1 no Botafogo. Já os confrontos em Portugal. Pelo Braga, o Abel venceu o Chaves 2 vezes, o Chaves do Luiz Castro, e venceu também uma vez o Braga contra o Vitória. Teve também um empate, foi justamente do time do Vitória, sob o comando do Luiz Castro, contra o Braga do Abel Ferreira. Vocês acreditam nessa história de retrospecto? Isso pode ser algum peso? Vale a lembrança de que o Braga é muito maior do que o Vitória e do que o Chaves, então era natural que existissem mais vitórias por lá. Na temporada passada, sob o comando do Palmeiras mais forte do que o Botafogo, também imaginava-se a vitória. Se o Botafogo vencer o Palmeiras com todos os ingressos vendidos no Allianz Parque nessa tarde de domingo, a diferença aqui é de 5 pontos, vai para 8 pontos, o Botafogo fica bastante confortável na liderança do Campeonato Brasileiro. Quero o seu palpite, use o espaço para comentário, não esquece de deixar like, de me seguir, de compartilhar aquela coisa toda, que a gente volta mais à noite com a live. Abraço, tchau!